Olá, meu nome é Rayane. E eu sou Elina Lima. Nós somos estudantes de licenciatura em Letras Português pela UFRPE. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o romantismo brasileiro. O romantismo brasileiro. Surja, formoso sol, e mate a lua de inveja que se mostra pálida e doente de tristeza por ter visto que é mais formosa do que ela. Eis a minha dama. Vê como ela apoia o rosto à mão. Ah, se eu fosse uma luva dessa mão para poder tocar naquela face. Ai de mim. Ai, Romeu, Romeu, Romeu. Por que você, Romeu? Ai, Romeu, meu amor, risca seu nome, fica comigo inteira, para sempre. O romantismo ele consolidou-se aqui no Brasil na década de 1830 e ficou conhecido como um movimento artístico que buscava sua própria identidade logo após um período de pós-independência. E ele ficou dividido, o romantismo foi dividido em 3 fases. A primeira fase, conhecida como nacionalista ou idealista, ela ocorreu entre 1836 a 1852. Nessa fase, os escritores colocavam os índios como heróis. Eles valorizavam as paisagens, os rios, a natureza. E com isso, eles tentavam firmar a própria identidade do Brasil, se afastando um pouco das características do romantismo europeu, buscando assim a sua própria independência, sua própria identidade, com características do Brasil. A segunda fase ficou conhecida como ultrarromântica ou mal do século, e ela ocorreu entre 1853 a 1869. E aqui, nessa fase, destacava-se o apelo fantasioso. As obras eram marcadas por tons sombrios e melancólicos e utilizavam muitos temas como religiosidade, morte, amores impossíveis, doenças. E ainda nas narrativas dessas obras, as mulheres eram idealizadas como seres inatingíveis. A terceira fase ficou conhecida como condoreira, ugoana ou social. Ela ocorreu por volta de 1870 a 1880. E nessa fase, os autores utilizavam suas obras para tomar posicionamentos e tratar de problemas políticos e sociais que ocorriam na época, e assim eles denunciavam a escravidão. Através de suas obras, eles conseguiam denunciar as injustiças que ocorriam nessa época. Na primeira fase do romantismo brasileiro, a figura do indígena foi elevada a símbolo da nação, concebido como herói nacional em obras indianistas, como, por exemplo, Iracema, de 1865, de José de Alencar. No entanto, essa valorização foi marcada por uma idealização romântica, distante da realidade histórica dos povos originários, configurando-se como uma projeção dos valores europeus sobre a cultura indígena. Portanto, embora o indianismo romântico seja fundamental na constituição de uma literatura nacional, ele deve ser lido também como expressão de uma contradição. Ao mesmo tempo em que exalta o indígena como herói literário, nega-lhe voz histórica e social, reproduzindo a lógica colonial que dizia combater. A fase indianista no romantismo brasileiro buscou construir um mito de origem para a literatura nacional, tendo o indígena como um herói e a natureza exuberante como cenário simbólico de identidade. Contudo, essa exaltação literária contrasta de forma contundente com a história real da colonização. As mesmas paisagens celebradas poeticamente já haviam sido exploradas e devastadas pelos portugueses desde o período colonial, seja pela extração de pau-brasil, pela monocultura,
de cana-de-açúcar, pela exploração do ouro ou pela expansão territorial. Essa contradição revela que o indianismo romântico foi menos um retrato fiel da realidade e mais uma invenção literária de identidade nacional, moldada pela elite letrada do século XIX. A idealização do índio e da natureza, nesse contexto, não corresponde à experiência histórica concreta, mas a uma projeção simbólica que buscava dar ao Brasil uma narrativa heróica e distinta da metrópole europeia. Além disso, vale destacar problemáticas do ultrarromantismo. A chamada fase ultrarromântica do romantismo brasileiro, também conhecida como mal do século, expressa o desencanto e a melancolia dos jovens escritores da segunda metade do século XIX. Essa geração manifesta um sentimento de inadequação e vazio existencial, projetando em seus poemas a idealização da morte, da mulher e do amor impossível. Contudo, esse fenômeno não se restringe ao século XIX. Se no romantismo ele aparece como literatura de evasão e culto à melancolia, hoje se reatualiza em práticas sociais como a idealização excessiva de relacionamentos nas redes sociais e o desejo por padrões inatingíveis de afeto e beleza. Assim, o mal do século pode ser visto não apenas como uma característica literária, mas como uma condição recorrente da modernidade, marcada pela constante insatisfação entre o ideal e o real. Nesse sentido, como aponta Cândido 2006, a literatura não é apenas reflexo da realidade, mas também um espaço de revelação das tensões históricas e subjetivas. A poesia ultrarromântica, ao exaltar a dor existencial e a frustração amorosa, antecipa dilemas que ainda hoje afetam os sujeitos: a busca de sentido, a idealização do outro e a consequente experiência de decepção. Para Moisés, 2007, a chamada fase condoreira, também designada por ele como a infância da nossa literatura, não teria se esgotado com o romantismo do século XIX. A metáfora da infância sugere que, apesar do avanço político com a independência, a literatura brasileira ainda se encontrava em processo de formação e afirmação, marcada por imitação de modelos estrangeiros e pela busca de uma identidade própria. Nesse sentido, dizer que a infância ainda não terminou é apontar para a persistência de uma literatura dependente de padrões europeus, mesmo quando é revestida de temas nacionais. Ou seja, Moisés interpreta o romantismo como um momento inaugural que abriu caminho para uma tradição literária nacional, mas que ainda não alcançou plena autonomia estética. Tal leitura dialoga com Cândido, 2006, para quem a literatura brasileira passa por um processo de formação, que envolve tanto a assimilação de modelos estrangeiros quanto a emergência de vozes próprias. A infância, portanto, não é apenas uma fase superada, mas uma condição que denuncia a fragilidade estrutural da literatura nacional, que frequentemente se vê tensionada entre o desejo de originalidade e a influência europeia. Por outro lado, o termo infância também pode ser entendido como aquilo que está apenas em seu início. Assim como, na fase condoreira, os autores utilizaram suas obras para manifestar posições diante de questões sociais e políticas, essa prática permanece recorrente na literatura contemporânea. Nesse sentido, o uso da palavra infância pode indicar não apenas um começo histórico, mas uma prática crítica que se prolonga e ainda encontra espaço de continuidade. Uma curiosidade sobre a palavra condoreira é que condoreira ela se deriva da palavra condo, que é uma ave que voava a grandes alturas, e os autores, os poetas românticos escolheram ela como um símbolo de liberdade e de engajamento social e políticos, que representava essa terceira fase do romantismo aqui no Brasil. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Tchau.